estar com os irmãos em mais um domingo. Como o pastor Josué falou, nós já estamos chegando já no finalzinho do nosso trimestre, né? 3 meses já estão se findando. Só falta esse mês agora de setembro, né? E já estamos encerrando já praticamente esse assunto que foi proposto pela nossa casa publicadora das Assembleias de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o que, pessoal? Sobre o que? A renovação cotidiana do homem interior. O resumo da nossa aula, ele está basicamente nos últimos 2 versos que foi lido aqui em sala de aula. O verso 17 e o verso 18 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 4. Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ou seja, hoje nós vamos falar sobre as lutas, as tribulações da vida, que é algo que a gente não pode fugir, a gente não pode ignorar, elas existem. Agora, uma perspectiva diferente de como enxergar, de como encarar as lutas. Paulo vai mostrar que quando essas lutas são por amor a Cristo, elas não devem ser enxergadas com tristeza, com desespero, mas devem ser enxergadas com alegria, devem ser encaradas com alegria, porque elas produzem um peso eterno de glória, e se a luta produz um peso eterno de glória, ela não deve ser encarada com tristeza, mas com alegria. E outra coisa que nós vamos falar também é que só enxerga isso, só realmente consegue viver isso na prática quem vive por aquilo que é eterno. Porque quem vive por aquilo que é temporal jamais vai enxergar uma luta, uma tribulação como algo bom. Só vai enxergar como algo ruim. É por isso que a verdade do Evangelho, ela é loucura para o homem. Paulo fala sobre isso. Porque no Evangelho, quem tem menos é quem é mais. O menor é que é o maior. O último é que vai ser o primeiro. Quem sofre agora é quem mais vai ganhar no futuro. Então a verdade do Evangelho, ela é completamente diferente da lógica do mundo, tá certo? A introdução da nossa aula diz assim, pessoal: as adversidades externas são uma incontestável realidade. Apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior das suas vidas. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida. Nesta lição, veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. Ou seja, para a gente fazer uma introdução da nossa aula, a primeira coisa que o autor coloca é que as dificuldades da vida, as tribulações, as lutas, é uma incontestável realidade. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos e vamos sofrer enquanto a gente viver nessa terra, certo? Isso é incontestável. A vida cristã aqui na terra, ela não é uma vida de mar de rosas, em que tudo dá certo, em que a partir do momento em que aceita-se a Jesus,
todas as lutas são findadas, todos os problemas encerram. Isso não é realidade, isso não é verdade. E Jesus nunca ensinou isso, né? Na realidade, os seguidores de Cristo, alguns seguidores de Cristo, é que trabalham em cima de um desejo humano, que é o desejo do bem-estar, de viver bem, de estar tranquilo. E aí nós vemos muitas pessoas que seguem a Cristo falando, como o nosso pastor gosta de dizer, meias verdades. O que é uma meia verdade? É que Cristo promete abençoar seus servos na terra. Isso é verdade. Só que isso é uma meia verdade. Se nós ficarmos só nessa parte e esquecermos o resto das promessas dele, nós estamos enganando o povo. É verdade que Cristo promete momentos de alegria na terra, promete bênçãos materiais, espirituais, tudo isso é verdade. Mas ele também nos prometeu lutas, tribulações, sofrimentos e perseguições. Então, quando a gente fica no só vitória, daqui para frente é só vitória. Uma meia-verdade acaba se tornando uma mentira. Porque a partir do momento em que nós nos deparamos com um sofrimento, eu olho para a promessa feita para mim, o irmão não disse que era só vitória? Por que eu estou sofrendo agora? E uma meia-verdade se torna agora uma mentira, tá certo? Quando nós olhamos para as promessas de Jesus, nós vemos que ele não nos enganou. Abra comigo, por favor, a Bíblia, em João, capítulo 16, no Evangelho de João, capítulo 16. E olha o que Jesus prometeu aos apóstolos e, consequentemente, à igreja. João 16, versículo 33. Jesus disse: eu falei essas coisas para que de mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe o que eu acho interessante nesse versículo? É que Jesus começa falando de quê, irmãos? A gente acabou de ler. Ele começa falando de paz. Eu falei essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz. Que coisas foi que Jesus falou? No mundo vocês sofrerão. Vocês vão ter aflição. Mas tenham paz. Tenham paz. Porque eu já estou falando antecipadamente. O que Jesus está falando é: se eu falei para vocês de forma antecipada, quando vocês estiverem enfrentando a situação, vocês devem lembrar das minhas palavras. O Senhor falou que eu passaria por isso, mas que eu deveria ter paz. Por que eu devo ter paz? Porque ele passou pelas mesmas coisas e venceu. E se ele passou e venceu, ele me promete também que eu vencerei. Logo, eu estou passando pela luta, mas dando glória a Deus. Porque eu sei que essa leve e momentânea tribulação está produzindo para mim um eterno peso. Sabe, eu acho interessante a linguagem de Paulo, porque ele usa uma linguagem de um depósito. Né? Imagine aí que vocês, todo crente aqui, consegue no final do mês depositar R$500 na sua conta bancária. Ô, glória, a irmã chega e suspirou ali, ó. Ô, glória. R$500 sobrou do salário e você todo mês você deposita lá na sua conta bancária. No final do ano, quanto é que você vai ter? Não é bom de conta. 6 mil. 6 mil reais no final do ano. E em 10 anos você vai ter
60 mil. Fora os juros, não é? Fora os juros. Ou seja, quando você passar 30, 40 anos fazendo isso, você vai chegar na sua velhice com uma conta gorda, recheada, né? Uma aposentadoria segura no seu momento em que você não tiver mais forças para trabalhar. A linguagem de Paulo é essa. Só que Paulo diz que o que nos leva a depositar no céu é as lutas. Os nossos depósitos celestes não vêm do dinheiro, não vêm da conta bancária que você tem, do nome, de família. Os nossos depósitos celestiais são as lutas enfrentadas na terra. Então a linguagem de Paulo é: se você está passando por luta, você precisa se alegrar. Deus está te dando uma oportunidade de depositar no céu. Só que hoje em dia, com a ideia de que o crente não pode sofrer, que o crente verdadeiro, fiel, não sofre, as lutas são sinônimo, muitas vezes, de desobediência. Se você está sofrendo é porque é desobediente. Porque filho de Deus não sofre. Filho de Deus é herdeiro do mundo, herdeiro do céu, herdeiro da glória, é filho do rei, é príncipe, e príncipe não sofre. Olha o que Pedro diz, abra comigo, por favor. Vamos ver se essa ideia realmente é verdade. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Olha o que Pedro diz para a gente, ó. Pois que glória há, se pecando, vocês forem castigados por isso. Se suportam isso com paciência. Se, entretanto, quando vocês praticam bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Olha o que Pedro está dizendo. Ó. Se vocês pecaram e por causa do erro que cometeram, vocês estão sofrendo, que glória há nisso? É consequência de um erro cometido. Agora, se porventura vocês estão fazendo o bem e mesmo assim estão sendo afligidos, Deus se alegra. Deus se alegra. Olha a continuidade do versículo. Porque para isto mesmo vocês foram chamados. Está assim na Bíblia de vocês, tá? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20 e versículo 21. Versículo 21, Pedro diz assim, ó. Porque para isto mesmo vocês foram chamados. Chamados para quê, irmãos? Para que foi que Cristo nos chamou? Para sofrer. Para sofrer. Misericórdia, irmão. Como é que o irmão está dizendo um negócio desse? Está sendo gravado, irmão. Foi, irmão. Jesus nos chamou para sofrer. Agora, não é só sofrer. Lembram das meias verdades? Há momentos na vida do crente em que nós temos tudo. Estamos abastados, não nos falta nada. Esses são os momentos da alegria. As promessas que Cristo fez. Agora também há momentos em que Cristo diz assim, ó, eu vou tirar tudo. Agora é o momento do dia mau. Agora é o momento do sofrimento. E eu te chamei também para isso. E Pedro diz o porquê, ó. Olha a continuidade do versículo 21. Ó. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ora,
Pedro diz, ele desceu do céu, abandonou toda a glória. Para quê? Para sofrer em nosso lugar. Cristo deixou toda a glória para sofrer em nosso lugar. Aí Pedro diz, nós, como seus servos, precisamos seguir os passos dele. Porque ele não só falou, ele nos deu o exemplo. Logo, para isso, vocês foram chamados. Então, irmãos, preste atenção. Ó. O que eu estou querendo dizer para a gente entrar já no ponto 1, o que Deus espera da vida cristã é, eu tenho tudo. Minha geladeira está cheia, o tanque do carro está cheio, a família está com saúde, está tudo bem, graças a Deus. De repente soprou um vento, só tem água na geladeira, o carro eu precisei vender, a enfermidade entrou dentro do meu lar. Como é que precisamos reagir a esses momentos? Graças a Deus. É fácil? Não, não é fácil. Mas entenda, só reage assim quem vive pelo que é eterno. Quem vive pelo que é passageiro, jamais vai conseguir reagir assim diante das lutas. Jamais. Porque a sua preocupação é o passageiro. E é o passageiro que está me faltando. Esse é o assunto da nossa aula. Nessa manhã. Como é que é possível, irmão, viver tranquilo em meio às dificuldades? Só mais um texto para a gente entrar no ponto 1. Por favor, abra aí Jó. Jó, capítulo 1. Capítulo 1 de Jó. Versículo 19. Jó era o homem mais rico lá do seu povo, lá da sua localidade. Muito rico. E de repente chegam vários mensageiros trazendo mensagem para Jó. Que tudo que Jó tinha sumiu, evaporou. Roubaram, sumiu. Os filhos morreram. Tudo acabou no mesmo dia. Como é que um crente que vive pelo que é passageiro reagiria? Ficaria louco, não ficaria não, irmão? Ficaria louco. Eu tenho tudo, eu sou o mais rico. E tudo desapareceu. Presta atenção, não foi em 10 anos. 10 anos de uma má gestão levaram Jó a ficar pobre. Não, tudo sumiu num dia. Um crente que vive pelo que é passageiro enlouqueceria. Mas olha a resposta de Jó, irmãos. Versículo 19. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto, Jó. Ele soprou dos 4 cantos na casa, e a casa caiu sobre os teus filhos, e eles morreram. Só eu consegui escapar para te trazer essa notícia. Olha o verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É tão lindo, né, quando a gente lê? Não é lindo? Parece uma poesia. Não parece uma poesia? Parece uma poesia. Agora, se a gente só responderia isso, irmãos, na hora da dificuldade, se a gente tiver uma compreensão muito forte do eterno. Se a gente não tiver essa convicção do eterno, a gente se desespera. Pai do Senhor, glória a Deus. Tá certo.
Olha aí. A gente, irmão, só consegue ter essa convicção. E é isso, esse é o papel da nossa aula nessa manhã, tá certo? Nós, como crentes, precisamos urgentemente entender que tudo nessa vida pode ser perdido. Tudo. Tudo pode ser perdido. Mesmo nós, como crentes. Só tem uma coisa que não pode ser tocada. E o interessante é que muitos de nós estamos sempre vivendo por tudo aquilo que pode ser perdido. Todas as nossas esperanças, todos os nossos anseios, todas as nossas buscas estão naquilo que pode ser perdido. E nós desprezamos a única coisa que ninguém pode tirar de nós. E o intuito da aula nessa manhã é exatamente esse: alertar os crentes para que a gente abra os olhos espirituais para entender que nós precisamos viver por aquilo que não se perde. O que é, irmãos? A nossa salvação. Cristo nos prometeu, Ele conquistou, e Satanás não tem poder para tocar. É por isso que o crente, mesmo diante de todas as lutas, de todas as dificuldades, o crente passa com alegria. Por quê? Porque se necessário for eu morrer nessa luta, tu não pode tirar a minha salvação, Satanás. É como Paulo diz: eu parto daqui hoje, mas hoje mesmo estarei com o meu Senhor no céu. Então a gente precisa parar de viver pelo que é passageiro, irmãos. Tudo isso é importante, Jesus não negou isso. Eu sei que vocês precisam. Eu sei que vocês precisam. O Pai sabe que vocês precisam. Mas vocês precisam primeiro buscar o meu reino. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos vivendo pelas demais coisas e esquecendo de viver pelo reino. Esse é o assunto da nossa aula nessa manhã, tá certo? Primeiro ponto, irmãos. O sofrimento. O sofrimento exterior. A experiência de Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre a experiência do apóstolo. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas que não perdeu a solidez da sua vida espiritual. As suas epístolas relatam tribulações acima das suas forças, a ponto de ele perder a esperança da preservação da própria vida. Ainda podemos ler menções do apóstolo a prisões, açoites, apredejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio, nudez. Dessa forma, Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada de fé nas seguintes palavras: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Por isso o texto bíblico diz que o tesouro do Evangelho está guardado em vasos de barro. Isso é uma declaração de que somos feitos de pó, ou seja, somos mortais. E por isso, como seres humanos, somos frágeis. Nesse aspecto, o homem exterior padece e sofre ataques por causa da cruz. Vamos lá. As experiências de Paulo. Desde o chamado de Paulo, mais uma vez, Cristo não enganou a Paulo. Desde o chamado dele, Cristo disse a ele o que iria acontecer. Não só no chamado, mas em todo o trajeto da sua caminhada. Abra comigo a Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 9. Depois nós vamos ler Atos capítulo 20. Livro de Atos. Atos capítulo 9, versículo 15. Olha o que a Bíblia diz. Ó. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido
para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Eu vou mostrar a ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Vá para o capítulo 20 de Atos. Versículo 22. Aqui é o início da jornada de Paulo. Capítulo 20 agora é o final. Versículo 22. Paulo diz assim, ó. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que são prisões e sofrimentos que estão à minha espera. Vocês entenderam o que Paulo disse? Olha o que Paulo está dizendo. Ele está chegando no final da jornada dele. Ele está indo para Jerusalém para ser preso. Depois disso aqui, Paulo chegou lá e foi preso. De lá foi mandado a Roma e lá foi morto. E Paulo diz que em toda a sua jornada, o Espírito Santo se revelava a ele. E dizia assim, ó, Paulo, vai até Corinto. Paulo, vai até Filipos. Paulo, vai até a Galácia. E o Espírito Santo dizia mais uma coisa. O que era? Paulo, quando você chegar lá, você vai passar por prisões, açoites. Paulo, o que te espera lá, Paulo, é sofrimento. Meu irmão, se coloque no lugar de Paulo. Se o Espírito Santo chegasse para você e dissesse assim, irmã Francisca, irmão Rogério, irmão Felipe, irmão Marcelo, estou eu te chamando para uma obra. Vou te enviar para tal canto. Deixa eu te dizer um negócio. Quando tu chegar lá, vão te prender, vão te açoitar, tu vai sofrer por causa do meu nome. Tu ia? Meu irmão, por que eu estou falando isso? Por causa do foco distorcido do atual evangelho. O foco do atual evangelho é, se Deus está te chamando, Ele vai te abençoar. E a bênção, quando a gente escuta a palavra abençoar, a gente só liga essa palavra à bênção terrena. Não é interessante isso? Toda vez que a gente escuta alguém cantando, ou alguém pregando, ou alguém profetizando, e a pessoa usa a palavra Deus vai te abençoar, a gente só liga a palavra bênção às coisas materiais. O espiritual perdeu o valor. E vocês entenderam? Quando eu disse que nós estamos vivendo pelo que é passageiro e esquecendo a única coisa que nós não podemos perder, nem sempre quando a Bíblia diz que eu vou te abençoar, ela está falando de bênçãos materiais. Na concepção de Paulo, a bênção é sofrimento físico. Na concepção de Paulo, o sofrimento físico produz um eterno peso de glória. Será que nós estamos preparados para seguir o mesmo exemplo de Paulo? Quando Cristo foi chamado lá no céu e foi dado a ele a incumbência de vir até aqui, qual é a bênção que esperava ele aqui?
Mas sabe o que foi que ele disse? Para isso mesmo eu vim. E não posso fugir do propósito que me foi proposto. Preste atenção, irmão, quando a Bíblia trabalha com sofrimento, se esse sofrimento é fruto de uma vida piedosa, esse sofrimento é bênção. Só que, repito, que a nossa má compreensão da palavra bênção nos leva hoje a associar a palavra bênção apenas às coisas materiais. Olha o que Paulo passou. Abra comigo a sua Bíblia em 2 aos Coríntios. Paulo vai relatar algumas coisinhas que ele passou por causa do Evangelho. 2 Coríntios capítulo 11, olha o que Paulo diz, versículo 23. Eles são ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes eu recebi dos judeus uma quarentena de chicotadas, menos uma. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu naufraguei. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Olha o que um pouquinho do que Paulo passou. Açoites, prisões, chicotadas, fome, nudez, perigo na estrada, perigo no deserto, perigo entre os judeus, perigo entre os gentios, mas há uma segurança dentro da família e da fé. Perigo entre os irmãos da fé. Olha o que esse homem passou. E como foi que ele terminou? Ah, mas a vida vai melhorar. Deus vai te abençoar. Tu vai sair disso. Deus vai te abençoar. Preste atenção. Olha a concepção do evangelho de hoje sendo aplicada a Paulo. Meu irmão, essa luta vai passar. Ela vai passar, te acalma. Se vai passar, logo vai melhorar. Porque a nossa concepção de uma luta passando é eu melhorando. A nossa ideia de vencer a luta é sair dela e prosperar. Vocês viram o que eu passei? Não tinha nada. Olha agora onde Deus me colocou. Tenho tudo. Repito. Isso é verdade? A Bíblia fala sobre isso? Sim, a Bíblia fala sobre isso. Mas se nós ficarmos apenas nisso, são meias verdades. E meias verdades se transformam em mentiras. Porque muitas pessoas não vão ser ricas nessa terra. Nem todo crente vai enriquecer. Olha como foi que terminou a vida de Paulo. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. As últimas palavras do apóstolo. A partir do versículo 10. Olha o que Paulo diz. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito foi para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga ele junto com você, pois ele me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, eu mandei ele para Éfeso. Quando você vier, traga para mim uma capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a ele a retribuição de acordo com o que ele fez.
Tome cuidado com ele, também você, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Sabe o que é que eu penso nisso aqui quando eu vejo isso, irmãos? Quando eu leio esse texto? Toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro do espinho na carne de Paulo. Paulo vai dizer que o espinho na sua carne era como um mensageiro de Satanás que vinha lhe esbofetear. Que é isso? Que é isso? O que Paulo está dizendo é que Satanás chegava para ele e dizia assim, engraçado, Paulo, né? Tu ora e o outro é curado. Quando tu ora, o morto ressuscita. Eu já vi isso acontecer, Paulo. Mas tu ora por ti mesmo e não acontece nada. Eu fico imaginando esse mesmo Satanás chegando para Paulo e dizendo assim, ó. E aí, Paulo? Aonde estão os teus amigos? Levanta a cabeça. Paulo está sendo julgado. E ele diz que na primeira defesa, ninguém falou a favor dele. Todos os abandonaram. Eu fico imaginando o que esse homem fez pelo Evangelho. Sabe o que é que ele diz? Na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Ele diz que ele tinha pregado o Evangelho que foi proposto a ele no mundo inteiro. Quantas pessoas não foram salvas através da pregação de Paulo? Quantos homens não viraram presbíteros, pastores de igrejas, colocados por Paulo? Glória. Aí eu imagino ele se levantando e Satanás dizendo assim para ele, ó. Aonde estão, Paulo? Aqueles a quem tu pregou. Cadê, Paulo? Os homens e as mulheres que você levou a palavra de Deus. Valeu a pena, Paulo? Às vezes, irmão, a gente vive uma ideia completamente errada do Evangelho. Talvez isso para nós, para algum de nós aqui, isso possa se repetir. E nós precisamos falar a verdade. Você quer mesmo esse Evangelho? Você que está aqui nessa manhã, você quer esse Evangelho? Se Cristo te colocar numa situação parecida com a de Paulo, você quer mesmo passar por isso? Porque a gente só olha o vislumbre da fé cristã, a glória que alguns homens conseguiram conquistar, e a gente esquece que os maiores homens da fé cristã morreram só. Sabe quem foi outro que foi abandonado? Cristo. Quando ele estava lá no Getsêmani e prenderam ele, sabe qual foi a cena que Cristo viu? Todos os discípulos correndo. Todos aqueles que andavam com ele. Todos aqueles que foram ensinados por ele. Todos aqueles a quem ele cuidou, correndo, abandonando ele. Sabe o que foi que ele provou quando ele estava lá na cruz? O abandono do Pai. Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Não só os discípulos, mas o próprio Pai abandonou o Filho na cruz. Aí a gente acha que ser crente é se tornar rico. Mas sabe o que é que eu acho lindo em Paulo? Nas tribulações. Sabe o que é que eu acho lindo em Paulo, irmãos? Sabe o que é que eu acho lindo em Paulo? Porque Satanás chegou para ele, e talvez
Ele perguntou, cadê Paulo? Onde é que eles estão? Tu tá sozinho, Paulo? Valeu a pena? Eu fico imaginando, sabe o quê? Paulo sentindo um leve toque no seu ombro. E sabe o que é que Paulo responde? Ele diz assim, ó, versículo 17. Mas o Senhor sempre esteve ao meu lado. Aleluia. É isso que basta para mim e deve bastar para você. Quando Satanás chegou para ele e disse, valeu a pena, Paulo. Cristo toca no ombro dele. E quando Paulo olha, ele vê o Senhor dele. E ele diz, valeu. Valeu a pena tudo que eu passei. Sabe por quê, Satanás? Porque o Senhor está aqui. Está do meu lado. Ele não me abandonou. E foi isso que Cristo nos prometeu. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não disse que nós não íamos sofrer, mas ele disse que não nos abandonaria. Isso precisa bastar. Não tem nada melhor do que isso. É isso que Jesus procura mostrar no seu evangelho. Nada é melhor do que a minha presença. Se isso não nos bastar, irmãos, nós vamos viver decepcionados. Se a presença de Cristo não nos bastar, nós vamos ser crentes decepcionados. Porque vamos sempre estar vivendo pelo que é passageiro. Agora, quando a presença dele é tudo, eu não sinto falta de mais nada. Não é assim que o salmista Davi escreve? O Senhor é meu pastor. E se ele realmente é meu pastor, de nada eu tenho falta. Amém? Vamos para o ponto 2, irmãos. Ponto 2, as provações, agora continuando sobre o exemplo do apóstolo. Mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocedeu, tampouco negou a fé. As suas provações forjaram a sua confiança em Deus, na sua vida e ministério. Ele reconhece que as suas fraquezas são instrumentos do poder divino. Sua vida está a serviço do Mestre, em favor dos escolhidos, para a glória de Deus. Cônscios da sua vocação, o apóstolo declara: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Nesse aspecto, o legado do apóstolo é de perseverança. Embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o salvo não desanima e nem recua. Acerca disso, Cristo nos assegurou: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha só, pessoal. O autor diz que as provações que vieram até Paulo forjaram nele, a confiança em Deus. As lutas que Paulo passou forjou nele confiança. Confiança. Para hoje, para muitos, lutas é sinônimo exatamente do oposto. Desconfiança. Porque hoje se diz assim: Deus é o Senhor do universo. Tem todo o poder. Se Ele é Senhor do universo e controla todas as coisas, e você é filho dele, se você, além de ser filho dele, tem sido um filho fiel, logo, Ele tem todo o poder para te preservar de todo tipo de sofrimento. Porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Logo, se você está sofrendo, só tem uma coisa aí: pecado oculto. Confessa o teu pecado. Não, irmão, não tenho pecado. Pois vamos estudar aqui. Como os amigos de Jó fizeram. Vamos te virar ao avesso. Vamos procurar. Depois que nós fizermos isso com você, realmente não há pecado. Então o que é que eu faço? Por que eu estou sofrendo?
você tem todo o direito de chegar para Deus e dizer aquelas palavrinhas mágicas. Eu não aceito. Eu decreto a vitória. Eu determino a cura. Sabe o que é que eu acho de complicado, irmãos? Quando eu olho para Paulo, eu nunca vi Paulo decretando. Nunca. Eu sempre vi ele pedindo. Eu sempre vi ele pedindo. E às vezes, preste atenção. Olha o exemplo de Paulo, é o nosso ponto 2. Às vezes, Paulo, quando pedia, Deus dizia não. O meu objetivo hoje é fazer sempre essa comparação. O que estão dizendo hoje, o que a Bíblia diz. O que se diz hoje é, se eu estou sofrendo, você pode decretar. Você pode determinar. Você pode dizer, eu não aceito. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Paulo chegou para Deus, para Jesus, e Jesus às vezes diz assim, ó, não. Misericórdia, irmão. Misericórdia, irmão. Não, mas isso não pode existir, não, irmão. Se eu sou crente, irmão, Deus não pode me dizer não, irmão. Eu não sou crente, irmão. Mas olha comigo para a Bíblia, meu irmão. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, Paulo vai falar sobre o espinho na carne. Ele diz que chegou para Deus e pediu 3 vezes. Presta atenção, ele não decretou. Ele não decretou. Ele não ordenou. Ele não disse para Jesus que não aceitava. Ele pediu 3 vezes que Deus tirasse dele aquele espinho na carne, que era como um mensageiro de Satanás que vinha lhe esbofetear. Aí eu pergunto a vocês, qual foi a resposta que Deus deu a Paulo? A resposta que Deus deu a Paulo foi não. Não, Paulo. Eu não vou tirar. É difícil sair um glória, né? É difícil sair um glória diante de uma mensagem dessa. Mas tá o diabo. Você sabe que a ação do diabo você pode decretar, não mandar ele falar. Se for ação do diabo, se você estiver no poder do Espírito, agora se for da vontade de Deus, Deus olhou para Paulo e disse assim, ó, não, Paulo, porque a minha graça te basta. Sabe o que eu acho bonito? É a ação de Paulo. Porque a ação, talvez minha, sua, seria de não entender. Como? Sabe aquele momento em que a gente pede uma cura e Deus diz, não. Meu irmão, caia em si, isso pode acontecer. Pelo amor de Deus, vamos parar de querer obrigar Deus a fazer tudo. Vocês sabem do que aconteceu comigo e com a minha esposa, vocês sabem disso. Eu dizia para ela, Deus vai nos dar a oportunidade de viver o que a gente prega. Muito antes da nossa filha nascer. Deus vai nos dar a oportunidade de viver o que a gente prega. E belo dia, o médico olhou para nós dois em uma sala trancada e disse assim, ó, ela só tem 3 dias de vida. Sabe qual foi a minha preocupação? Com ela. Eu olhei para ela e disse, o nosso dia chegou. O nosso dia chegou. E Deus sabe que eu disse isso. Essa é a hora da gente viver o que a gente prega. Glória a Deus.
Eu não tenho dúvida, Esmeralda, que Deus pode curar. Eu não tenho dúvida disso. Agora preste atenção numa coisa. Ele pode não querer curar. Ele pode olhar para mim e para você e dizer não. Eu posso, mas eu não vou fazer. E a nossa ação daqui para frente vai determinar quem somos realmente. Foi isso que aconteceu com Paulo. A diferença é, para o Filipe, Jesus disse, eu vou curar. Eu vou dar vida. Para Paulo, ele disse, não, eu não vou fazer. Agora, sabe qual foi a reação de Paulo? Portanto, eu me alegrarei, me regozijarei, porque agora eu sei. Olha a visão desse homem, irmão. Paulo olhou para aquela situação de dificuldade extrema e ele aprendeu algo a mais de Deus. Ele disse assim, agora eu sei, eu não sabia, mas agora eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, Senhor, quer dizer que quando eu estou fraco, é que eu estou forte? Eu não sabia disso. Então eu vou me alegrar, eu vou me regozijar, porque agora, daqui para frente, quando eu estiver me sentindo fraco, eu sei, é que aí que eu estou forte. Porque a força não vem de mim, a força vem de ti. E eu e você precisamos estar preparados para os não de Deus, irmão. Nós precisamos. Nós não podemos estar sempre esperando o sim de Deus. O sim é uma bênção, glória a Deus, maravilha. Ele vai nos dizer muito sim. Mas no dia em que o pai chegar para mim e disser não, eu não posso dizer, pois eu te abandono, porque tu és um pai ruim, me disse um não. Oh, Jesus. Sabe tudo. Ele sabe de tudo. Sabe além das nossas meras visões. Ele sabe de tudo. De tudo. Preste atenção. Como Paulo enxergava a morte. A morte. Aquilo que às vezes nós temos medo. Né? Se eu perguntar aqui, quem quer morrer? Misericórdia, irmão. Que pergunta é essa? Ninguém quer. Né? Eu não, né? Eu não, né? Mas olha como Paulo enxergava a morte. Lá na sua última carta. Qual foi a última carta de Paulo, irmãos? Qual foi a última carta de Paulo? A gente acabou de ler ela. A última carta de Paulo, qual foi? A segunda carta a Timóteo. A última carta escrita por Paulo foi a segunda carta a Timóteo. Quando ele chega no capítulo 4, são as últimas palavras de Paulo. E ele diz assim, versículo 6, já estou sendo oferecido por oferta de libação. Olha como esse homem enxergava a morte. O que é a morte para muitas pessoas? Terrível. Desespero. É o pior momento da vida, é o momento da morte. A visão bíblica do crente verdadeiro é outra. Para Paulo, a morte é uma oferta de libação. O que é isso, irmão? O que é uma oferta de libação? Lá no livro do Êxodo, no capítulo 29, vai falar sobre essa oferta. Como eram as ofertas que aconteciam em Israel? Os dias vinham, iam, e todos os dias tinham as ofertas, os sacrifícios dos animais, não era? Os animais eram mortos lá sobre o altar do santuário, o altar do tabernáculo, e ali era feito um sacrifício,
para que Deus aplacasse a sua ira, para que Deus perdoasse o pecado do povo. E aquele animal levava sobre si um símbolo da culpa do povo, e ele tinha que pagar, porque a culpa precisava ser saciada, a culpa precisava ser pagada. Então o animal simbolizava o pecado do homem, e ele pagava pelo pecado do homem. E quando se findava um dia, tinha a oferta, que era chamada de a oferta de libação. O que era essa oferta? Era quando o altar ele era lavado, ou por vinho, ou por algum tipo de óleo aromático, óleo cheiroso. E quando os sacerdotes começavam a lavar, o cheiro da oferta denunciava que estava chegando ao fim o sacrifício. Todos que estavam naquele ambiente, quando sentiam o cheiro, eles sabiam, o sacrifício chegou ao fim. Essa é a visão de Paulo sobre a morte dele. Eu estou sendo oferecido por oferta de libação. O meu sacrifício, o meu tempo chegou ao fim. E a minha morte não deve produzir em vocês que estão sentindo o cheiro, tristeza. Deve produzir alegria. Porque o sacrifício está chegando ao fim. Não é assim que ele diz? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essa é a visão de Paulo. A minha morte não deve gerar em vocês tristeza, mas alegria. Sabe o que foi que Policarpo disse aos seus membros da sua igreja, quando ele foi preso? Policarpo foi preso e inúmeras vezes tentaram matar ele. E Deus deu livramentos. E certa vez chegaram membros da sua igreja a ele e disseram assim: a igreja continua orando por ti, Policarpo, para que Deus te dê mais livramentos. Sabe qual foi a resposta de Policarpo? Vocês estão orando por mim? Pois parem de orar. Parem de orar. Como assim, Policarpo? Parem de orar, porque a minha alma anseia encontrar-se com o meu Senhor. E as orações de vocês estão impedindo isso. Eu quero morrer, eu quero estar com Ele, porque para mim partir daqui é melhor. A morte para o crente verdadeiro, a morte para o servo de Deus que vive pelo que é eterno, não é tristeza. Não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que o crente que vive a vida eterna aqui, não tem medo da morte. Glória a Deus. Porque a vida eterna, irmãos, não vai começar. Ela já começou. Abra comigo, por favor, a Bíblia em João. João capítulo 4, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. João capítulo 5, versículo 24. Olha o que Jesus disse, ó. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Quem tem a minha palavra, quem é que tem a palavra de Deus aqui? Quem crê naquele que me enviou, quem é que crê em Deus Pai aqui? Pô, então deixa eu dizer um negócio para você. Você já passou da morte para a vida. Se apegue nisso. Creia nisso. Tenha convicção nisso. Jesus diz assim, ó, a todos aqueles a quem o Pai me deu, eu não perderei nenhum. Satanás não tem poder de tirar eles das minhas mãos. É poder de Deus, oh glória. Porque esse mandamento eu recebi de meu Pai. Então, meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. A tua vitória já está garantida.
Eita, lá vai. Só quem pode fazer você perder a sua vitória é você. Sabe o que é que Paulo diz? Nem morte, Lá vai, tá lá. nem vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. É por isso que os homens chegavam para Paulo e diziam, tu vai morrer. E ele dizia, isso aí o Espírito Santo já me falou lá atrás. Atrasado. Mas sabe qual a grande diferença? Tem muita gente vivendo pelo que é passageiro. Quem vive pelo que é passageiro. Tem uma cena, eu não sei se vocês já assistiram o filme de Paulo. Paulo, eu acho que o tema é só Paulo. É um dos últimos filmes que lançaram. Tem uma cena que exemplifica muito bem isso. Ele está conversando com um homem no filme e ele diz assim, ó, imagine a imensidão do mar. Imagine que você está navegando em um barco e olha para aquela imensidão de água. Você vai, se abaixa até as águas e pega as águas com a concha da tua mão. O que é que começa a acontecer imediatamente? Hein, irmãos? A água começa a se esvair pelos meios dos dedos, pelas mãos, ela começa a escorregar. Aí ele diz assim, ó, os homens estão vivendo por esse punhado de água que todo dia está se esvaindo pelos seus dedos. Nós, crentes, vivemos pelo resto da imensidão do mar. Olha. Glória a Jesus. A gente está olhando para o punhado de água. Tem muito crente olhando para o punhado de água. Meu Deus, misericórdia. E esquecendo que as coisas terrenas passam, são temporais. Olha o texto que nós estamos estudando de 2 Coríntios. Passam, são temporais, mas as coisas eternas permanecem para sempre. Vida não é o que você está vivendo aqui hoje, se você estiver longe de Jesus. Vida é relacionamento com Jesus. E se você verdadeiramente já vive esse relacionamento, Jesus olha para você e diz assim, ó, você já passou da morte para a vida. Você não vai passar, você já passou. Já passou. Ponto 3, irmão, para a gente encerrar esse ponto. A esperança do crente. Na Escritura, o contraste entre a aflição do homem e o poder de Deus estão assim retratadas. As atribulações, somos atribulados, mas não somos angustiados. Significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Nós ficamos perplexos, mas não desanimamos. Isso indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. Nós somos perseguidos, mas nunca desamparados. Sinaliza que mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Nós somos abatidos, mas não destruídos. Mostra que mesmo derrubado, o crente não fica nocauteado. Por que é, irmãos, que o crente não desanima? Sabe por quê? Vamos ler alguns textos da Bíblia. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, verso 13. Olha o que Paulo nos fala sobre essa questão. Nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, vocês receberam o selo do Espírito Santo, da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Olha o que Paulo está dizendo. Ó. A partir do momento em que vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo, Paulo? Ele é o penhor da promessa. O que é isso? Cristo disse
vou ao Pai, estou indo preparar lugar. E se eu for, voltarei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O que Paulo está trabalhando é, o que é que garante que Cristo vai cumprir essa promessa? Ele foi, mas nos deixou o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia da volta de Cristo para cumprir a sua promessa. Ele é o penhor. Ele é o penhor. Lá em Israel, eu escutei certa vez um professor amigo falando sobre os casamentos judaicos, e ele falou algo muito interessante sobre aquele texto que Jesus vai dizer sobre a vinda do Filho do Homem. Ninguém sabe, nem o Filho, nem os homens, nem os anjos, mas só o Pai que está no céu. E ele explicando esse texto em uma aula, ele disse o seguinte, ó, lá em Israel, quando os casamentos vão acontecer, é feito um acordo entre as famílias, era assim nos dias de Jesus, era feito um acordo entre as famílias, e um dote era pago, o pai, ele não poderia fazer tudo para o filho, casa, emprego, o filho precisava mostrar ao sogro que ele era capaz de sustentar a filha. Então o dote precisava ser pago pelo filho. O filho precisava pagar o dote. E o filho deixava algo que garantia que ele iria sair para conquistar esse dinheiro, mas que iria voltar para cumprir a promessa de casamento. E normalmente ele deixava um amigo vivendo na casa do sogro. Porque se ele deixou esse amigo, ele teria que voltar para liberar o amigo ao retorno da sua vida. E ele voltando, ele pagaria o dote, liberaria o amigo e casaria com a filha. O casamento não era preparado pelo filho, o casamento era preparado pelo pai do filho. Ele não informava ao filho data de casamento, quando é que ia ser o casamento. Então o filho precisava trabalhar o mais rápido possível, porque se a data do casamento chegasse e ele não tivesse apurado o dinheiro do dote, o casamento não era feito. O pai chegava no dia do casamento e dizia, o casamento é hoje. É por isso que Jesus diz, do dia e hora ninguém sabe. O filho não sabe, os anjos não sabem, porque Jesus está usando a linguagem de um casamento judaico. Mas, ele deixava um amigo. O que foi que Jesus fez? Ele deixou um amigo. Foi preparar o dote. Foi preparar-nos o lugar. E vai voltar. É isso que Paulo está dizendo. O Espírito Santo é esse amigo. Ele é esse penhor. Ele é a garantia da volta de Jesus. Abra comigo em Romanos. Romanos capítulo 8. Versículo 38. Depois eu vou ler só mais um texto. E nós vamos passar para o próximo ponto, que o horário já não me permite mais. 8, verso 38. Olha o que Paulo diz. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a esperança do crente. Por que é, irmão, que o crente não deve temer as dificuldades da vida? Por que é que o crente não deve se atribular, ficar angustiado, se desesperar, ao ponto de abandonar a fé cristã? Por que o crente não deve fazer isso? Porque mesmo se nós formos levados até o extremo, a morte, Satanás não pode tirar a nossa salvação. Ele pode tirar tudo, se Deus permitir.
Ele pode tirar tudo, menos a nossa salvação. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá na sua primeira epístola, no capítulo 15, ele diz assim, ó, onde está, ó morte, a tua vitória? Glória a Deus. Onde é que está o teu aguilhão? Olha a linguagem de Paulo. Qual é o poder que você tem sobre mim? Aonde é que está a tua vitória? Aí ele vai dizer assim, ó, tragada foi a morte pela vitória. Porque Cristo já nos deu a vitória. A morte foi tragada. O poder dela desapareceu. Cristo tomou o poder da morte. A morte não teve poder sobre ele. Quando ele morreu, a morte achou que ele tinha morrido. Desapareceu. Deus morreu. Mas após o terceiro dia, Deus ressurge dos mortos. Glória a Deus. Pega a chave do inferno. Ele tem a chave do inferno. Ele toma o poder da morte. E ele olha para nós e diz assim, ó, todo aquele que crê em mim já tem a vida. E ainda que esteja morto, viverá. É por isso que Paulo não temia. E é por isso que nós não devemos temer. Mas repito o que eu venho falando desde o começo da aula. Só vive assim quem vive pelo que é eterno. Quem vive pelo que é passageiro jamais vai conseguir entender isso. O segundo ponto, irmãos, eu vou acelerar bastante agora. A renovação do homem interior. O primeiro ponto vai falar sobre o fortalecimento diário. O que é isso, irmão? Que fortalecimento diário é esse? Como é, irmão Felipe, que eu consigo viver pelo que é eterno? Só se eu me fortalecer diariamente. O que é isso? Vamos fazer uma comparação aqui. Todo dia a gente precisa comer, não precisa? Sim ou não? Por quê? Porque o corpo precisa de nutrientes. Ele precisa de carboidrato, proteína, gordura. O corpo precisa de tudo isso para sobreviver. Se você não der isso ao corpo, vai chegar um dia em que esse corpo vai definhar até morrer. A mesma coisa é com o nosso espírito. O nosso espírito precisa se alimentar todos os dias das coisas espirituais. Se ele não se alimentar todos os dias, ele vai definhar até morrer. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Alimentam o espírito só no domingo. E às vezes nem presta atenção no que está sendo dito para alimentar o espírito. O que eu estou querendo dizer, irmão, para mim passar para o próximo ponto? Você precisa ter uma vida devocional com Jesus. Você precisa ter uma vida de oração dentro da sua casa. Você precisa ter uma vida de leitura da palavra de Deus dentro do seu lar. Sabe aquele momento em que você se tranca no quarto e você não vê a hora passar? Aquele momento em que você diz assim, ó, eu trocaria tudo que eu faço no dia por isso. Eu trocaria tudo que eu faço no meu dia. Tudo. Tudo que eu faço no meu dia eu trocaria por isso. Se você não experimentou isso, ou você está longe dele. Você está longe dele, está longe. Se a tua alma não anseia por aquele momento, sabe? Aquele desejo de dizer assim, ó,
eu não vejo a hora de chegar essa hora. Para muitos é assim, eu não vejo a hora de chegar a hora da minha série. Eu não vejo a hora de chegar a hora da gente ir para o shopping. Eu não vejo a hora de chegar a hora de ir para a praia. O crente precisa sentir o mesmo anelo pelo momento em que ele se tranca no quarto e vai conversar com o Senhor dele. Se você não vive esse fortalecimento diário, você precisa urgente se voltar para Deus. Porque o seu espírito não tem como estar forte. Não tem como estar forte. Se você não alimenta ele diariamente, o seu espírito está fraco. Você precisa alimentar ele diariamente. O ponto 2, irmãos, e vai falar sobre o peso de glória eterno. Peso de glória eterno. Eu já falei um pouco sobre isso, sobre a questão de você estar depositando no céu. E a figura que Paulo usa do depósito são os quê, irmão? Sofrimentos. O que nos levam a depositar no céu são os sofrimentos que passamos aqui. Veja a diferença do homem que não tinha entendido isso para o momento em que ele passa a entender. Eu falei aqui que os discípulos correram, não foi? Abandonaram Jesus. Em Atos capítulo 4, capítulo 5, nós vamos ver Pedro ser preso. Há todo um diálogo, toda uma conversa, Gamaliel aparece, faz o discurso, e eles decidem soltar Pedro e João. Só que ele diz assim, ó, nós vamos soltar vocês, mas para que vocês aprendam, vocês vão apanhar. Vocês vão apanhar, que é para que haja o exemplo para os demais. Pedro olha para João e diz assim, ó, alegre-se, porque nós fomos achados dignos de apanhar pelo nome dele. Olha a diferença. Correu, negou, mas agora está alegre. E qual é o motivo da alegria de Pedro? Deus deu a ele a oportunidade de apanhar pelo nome dele. Aleluia. Sabe o que é que Jesus diz para nós? Abra comigo, por favor, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Jesus está falando sobre um bocado de bem-aventurança, né? E o que são as bem-aventuranças, irmãos? O que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças nada mais é do que Jesus dizendo que pessoas que têm um certo estilo de vida receberão certas recompensas. Se você é manso, vai acontecer isso com você. Se você é pacificador, vai acontecer isso com você. Aí Jesus chega sobre uma última promessa. Qual é a promessa, irmãos? Mateus, capítulo 5, versículo 11. Ele diz assim, ó, bem-aventurados são vocês. Vocês quem? Eu acho interessante que Jesus diz assim, ó, bem-aventurados os, mas quando ele chega para os discípulos, ele diz assim, ó, bem-aventurados são vocês. Olha aí, ó. Quando mentindo disserem todo o mal, bem-aventurados são os que quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque é grande a vossa recompensa no céu. Olha a ideia, de onde foi que Paulo tirou essa ideia? De que as lutas acumulam glória no céu. Vocês vão ser perseguidos, vão mentirem contra vocês. Senhor, eu não fiz isso. Senhor, isso não é verdade. Mas a situação ao teu redor
tudo diz que é verdade, e começa uma perseguição contra você. Aí Jesus diz que nós devemos nos alegrar. Por que eu devo me alegrar? Porque é grande a nossa recompensa no céu. No céu. Ele não fala de uma recompensa terrena, a recompensa celeste. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O peso de glória, tá certo, irmãos? E o último ponto, a visão da eternidade. A visão da eternidade. Quando Jesus nos chama, Ele nos dá o novo nascimento, nos dá o Espírito Santo. E Ele espera que quando Ele nos dá o Espírito Santo, a gente viva pelo que é eterno. Qual é a primeira coisa que o Espírito Santo produz no crente? Quem sabe me dizer? Santidade. O Espírito Santo, quando passa a habitar no crente, a primeira coisa que ele produz é santidade. Só que santidade é um processo contínuo. É dia a dia. É dia a dia. Dia a dia. Ora, se é dia a dia, não tem como eu viver uma vida santa sem uma vida de oração. Sem uma vida de busca pelo Espírito Santo diária. Diária. Porque a santificação é dia a dia. Dia a dia. Então, quando nós vamos buscando o Espírito Santo vai nos santificando. Nós vamos buscando a Ele vai nos santificando. A nossa mente muda. Deixamos de viver pelo que é passageiro e vivemos pelo que é eterno. Repito, e aqui vou encerrar. Isso é impossível. Impossível para quem não nasceu de novo. Para quem não é regenerado. Para quem não é nova criatura. Só vive pelo que é eterno quem nasceu de novo. Amém?